Então, existe um processo de espera, ou seja, por que a pressa? Porque o sujeito converteu antes de ontem, aí ele já vai para a ceia, né? Ou seja, se ele não aprendeu ainda o suficiente nem para ser batizado, ele já participará da ceia, ou seja, tudo tem um processo, tudo tem um tempo de dar mamadeira e tem um tempo de dar alimento sólido. Então, a ceia, ela é um processo que não é importante só para o indivíduo que receberá a ceia. Ela tem uma importância para a igreja, para a comunidade. Tem um sinal para aquela comunidade. Aquele indivíduo, é claro, ele já converteu, ele já está no corpo de Cristo, ou seja, não é nem a ceia que o qualifique, nem o batismo que o introduz no corpo. É, de fato, né, algo espiritual mesmo. Espiritual, a conversão dele, a partir da conversão, ele é corpo de Cristo. Mas não tem razão nenhuma para essa pressa. Ou seja, se daqui 3 meses tem o batismo e daqui 3 meses tem a ceia, qual é a razão para antecipar? Por que essa pressa? E, aliás, é didático, é extremamente precioso. Seria exemplar. Exemplar e há até essa sequência, essa ordem. Para que eu vou inverter a ordem dos elementos? Qual o ganho disso? Né? E até didaticamente, para esse sujeito que está aqui, converteu, tem que dizer para ele, olha, batizar agora é a sua introdução. Batizar agora é a sua apresentação à comunidade. É o testemunho público, né, para a comunidade que o recebe, para ele que passa a fazer parte, e a partir daí ele se assenta à mesa para comer como parte da família da fé. Okay. Inverter essa ordem não tem ganho, não vejo ganho. Né? Pastor João. Eu até entendo essa questão, né, do entendimento, de esperar e tal. Mas eu compreendo, César e reverendo, que o processo de discipular, ele vai acontecendo dia após dia dentro da comunidade. Então, se a pessoa está sendo realmente discipulada na comunidade, dia após dia, entendendo, discernindo que é o corpo de Cristo, eu acho que nada impede dela participar da mesa. Porque eu acho que o discipulado, ele cumpre esse papel. Da pessoa aceitar o Senhor Jesus, entregar a vida para o Senhor Jesus verdadeiramente, e nesse processo de discipulado, ela já poder realmente experimentar dessa união mística do Senhor. Então, dentro disso, eu até tá falando com o pastor Tiago, vindo para cá, nós temos 4 batismos por ano. E dentro disso nós temos um trabalho discipulado muito forte. A pessoa aceita Jesus e nós continuamos inserindo ela no corpo, falando que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Ela vai entender que ela está realmente agora em outro sentido, não no aspecto natural, mas ela faz parte de uma igreja, ela consegue compreender o que é a igreja e o sacrifício de Cristo. Então, compreendendo isso, ela já pode se assentar na mesa de uma forma digna. Não digna na questão de, tipo assim, não sou pecador mais. Mas ela pode compreender que ela faz parte dessa questão. Eu acredito que a ceia, eu acredito que é um memorial, só que eu acredito que Cristo faz parte também. E ela já está com o Senhor. Então ela pode realmente fazer parte desse corpo, experimentar essa graça do Senhor. Existia ou existe mesmo um tipo de... Talvez a palavra feliz não seja discriminação, mas há um negócio assim, eu sou crente e ganhei. Olha, ou não? A pessoa, quando ela chega no ambiente público, ela traz consigo aquele ambiente de igreja. Só que o Estado, ele é laico. E a gente tem que saber o seguinte, que nós representamos, quando eu voto em alguém, eu estou dando o meu voto de confiança. Eu estou dando uma procuração para aquela pessoa, para aquela pessoa me representar. Então, por exemplo, na cidade de São Paulo, o aborto humanizado. Você já viu uma coisa dessa? Como que eu vou humanizar o aborto? Eu humanizo a mãe e desumanizo a criança. Não é? Então, existem essas leis que elas estão aí a todo momento entrando. O vereador, ele é um modelador cultural da cidade. Então, a gente fica ali em constante briga. Então, você falou sobre os desafios. Hoje, existe uma bancada cristã, sim, na Câmara de São Paulo. Ela é respeitada, ela é unida. Quantos vereadores tem em São Paulo? Olha, são 55 vereadores. E da bancada evangélica? Olha, entre cristãos e católicos são fervorosos, ou seja, praticantes, são 15. 15? Uma média de 15. Um número bom, né? E assim, o pessoal
da oposição, eles sabem, por exemplo, que a gente se posiciona e quando precisa lutar, a gente se une e batalha em prol. Não importa o partido, Não importa o assunto. Então, o nosso desafio hoje, você fala, qual é o nosso desafio? É você se posicionar e que as pessoas elas ficam de fora olhando o parlamentar cristão e às vezes ela fica pensando somente da ótica dela, da igreja. Mas quando você está num ambiente daquele lá, é guerra constante. Em primeiro lugar, pelo que eu entendi, você vai defender a ideia de que para ele entrar no paraíso, ele precisa primeiro da ressurreição. Sim, perfeito. Tá. Aonde está isso nesse texto? Isso não está nesse texto. Então isso está na palavra de Deus em outros contextos. Não, aonde está no texto que haveria necessidade desse cara ressuscitar para entrar no paraíso? Essa é uma compreensão doutrinária, isso não é uma exegese então é uma do texto. compreensão pessoal sua. E, okay. assim como então a você... sua de que a alma que saiu ali. Não, calma aí. A minha não é uma compreensão. Claro que é. Vamos lá, eu fiz uma pergunta. Como Jesus disse pro ladrão que ele vai levar o homem para o paraíso? Como seria esse levar? Com carne e osso? O texto não diz. Então, como seria? O texto não diz. Então, no mesmo dia, ele disse assim, em verdade... E essa não é a leitura então vamos necessária lá. do texto. Porque você diz assim, ó, se a sua tradução estivesse correta e tal, então vamos lá. Vamos levar esse bate-papo aqui para além das traduções. O texto original, o texto grego, diz assim, ó, Kai eipen autor, amen soi lego. Semeron, met emu esse ento paradeiso. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Então, primeiro, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta aqui, o Ezequiel. Por exemplo, qual é a forma de Jesus? Jesus está na cruz aqui, morrendo, com dores, lancinantes, tal, difícil. Certo. Esse é o momento dele inventar um outro jeito, um outro estilo de fala? Parece que não. Ele está falando como ele sempre falou. E era costume de Jesus dizer sempre assim, eis que te digo, tal, tal, e aí depois do eis que te digo vem a frase. Uhum. Isso, eu acho que não precisa, mas a gente pode ver aqui dezenas de momentos onde Jesus Cristo disse, em verdade te digo, e fala a verdade que ele quer falar. Uhum. E aqui no momento onde ele fala assim, ó, amen soi lego, então na verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não faz sentido, vamos lá, pelo menos se a sua leitura estiver correta, essa vai ser a única vez que Jesus falou desse jeito. Porque todas as demais, e aí é um contra centenas, ou pelo menos algumas dezenas, pelo menos. Tá. Algumas dezenas de vezes a fala de Jesus é assim, o estilo literário eu tô falando. A fala de Jesus é assim, ó. Ou ele diz, em verdade te digo, e fala a verdade, que ele quer dizer. Tipo assim, imagina, em verdade te digo, 2 pontos, e vem a frase. Uhum. Ou, em verdade te digo, em verdade vos digo, 2 pontos. O 2 pontos eu tô Sim, aqui claro, imaginando, pra você claro. entender. E vem a frase. Perfeito. Porque, na cruz, ele vai inventar um novo cacoete, um novo jeito de fala. Isso não faz sentido algum para alguém que tá morrendo. Faz mais sentido que ele falasse como ele sempre disse, o tempo todo. Inclusive na última semana. Na última semana ele fala essa frase várias vezes. E aí ele diz, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Tá. Quando Jesus diz isso, ou você tem de reinterpretar o próprio estilo de Jesus, dizendo que eu não sei quantas vezes, tá? Mas vamos dizer que seja 30 e poucas vezes. Certo. Onde ele fala de uma mesma maneira. Uhum. Então você coloca numa balança essas 30 e poucas vezes. Tá. E uma única na outra. Mas aí tem um problema. Certo. Jesus está morrendo na cruz. Uhum. Ele está com dores. Será que ele vai passar? Não, peraí. Eu vou colocar a vírgula na minha entonação. Que é o que você defende. Uhum. Você está rindo, mas você está rindo do seu argumento. Não. O seu argumento é esse, que você riu. Ele vai parar e vai dizer assim, peraí, eu vou falar de um jeito que eu nunca falei, construindo a minha entonação para que as pessoas entendam assim, ó. Em verdade te digo hoje. Então eu tô dizendo hoje. Vírgula. Vírgula. Aí eu dou a pausa.
estarás, escatologicamente falando, tal, estarás comigo no paraíso. Ora, tem um versículo na Bíblia onde Jesus tenha falado alguma coisa parecida dessa forma? Veja bem, César, a singularidade do dia em que Cristo morre justificaria em absoluto a postura dele em fazer referência àquele dia. Jesus não falou de outra forma, porque também não morreu em nenhum outro dia. Quando eu era adolescente, assim, nos 18 anos por aí, eu namorava muito, antes de conhecer Jesus. Ela conheceu Jesus depois. Eu namorava, saía, e um dia eu vim e falei para meus pais assim, eu vou para os Estados Unidos morar com meu namorado. E meus pais olharam para mim e falaram, tudo bem. E hoje, eu teria gostado que eles falassem, você não vai, porque não é bom para você. Porque foi um erro. Foi um erro. Então, os pais pensam que deixando fazer, ele vai aprender lá, ele vai. É o maior erro. Eles precisam de limite. Criança precisa de limite, criança pede limite, criança pede saber até onde ela pode ir, criança pede para que o pai coloque limite, criança pede para ouvir o pai falar eu te amo, porque eu te amo, eu não deixo você fazer tal coisa. E ele pode não entender, mas lá no futuro ele vai entender e vai agradecer. Esse controle até que idade? Essa coisa e esse controle até ele estar embaixo da tua dependência. Quando estiver debaixo do meu teto, quem manda sou eu, são as minhas regras. Os limites sou eu que coloco, entendeu? É responsabilidade. Muito obrigado, Cris, por isso. É bom ouvir. Desculpa, eu disse isso pro meu filho. Eu creio... Pode falar, Eu falei, porque ele tá nessa de vou completar 18 anos, eu falei, não. O que eu quero. Não tem essa. Enquanto você não se sustentar e estiver debaixo do meu teto, é segundo aquilo que eu digo e falo. Exatamente. Eu creio que essa é a direção. E os pais precisam ter coragem, ousadia, responsabilidade, temor de Deus para tomar essa atitude, pastor. Se você for falar se você for falar da teoria do hiato, né? Não sei se você acredita. É porque eu ia falar que é impossível, né? Não existe um gramático, uma pessoa de sã consciência que vai dizer que a teoria do hiato é verdadeira, né? Então, eu não poderia... Pessoas com sã consciência tem, bastante. Não, sã consciência e conhecedor do texto que se trata, principalmente do hebraico. Porque, eu não defendo, mas é tipo assim, então essa palavra parece que é uma zombaria para quem pensa e defende essa ideia, chamando essas pessoas de loucas. Quem não tem sã consciência tem a consciência doente. Não, de forma nenhuma. Então, então eu retiro o que eu disse. Mas é a questão de... Tipo assim, não tem consciência textual, é isso que eu quero dizer. Porque ali tá no tronco cal, ali tá na voz ativa, se você... mas aqui ninguém defende. Eu não acredito na teoria do hiato. Então, o que eu tô querendo dizer, calçar com isso aí, é o quê? Se você fizer qualquer coisa que tá além do texto, você tá criando uma exegese. Então, o texto, ele não dá indicativo nenhuma a hora que procedeu. Agora... Que eu posso te alegar que Ezequiel 28, Isaías 14, é uma referência a Satã, e Gênesis 3, ali é Satanás exposto ali, isso é fato. Vamos lá. Como disse, não pode fazer uma referência a Satanás. Porque quando nós vamos tentar entender essa queda, a Bíblia se cala a respeito dela. Entende? Nós temos alguns apontamentos, principalmente no Novo Testamento. Jesus Cristo, ele disse que Satanás foi mentiroso desde o princípio. Que princípio é esse a qual Jesus Cristo está fazendo referência? Então, o pecado atribuído a Satanás, segundo as palavras do próprio Jesus, é a mentira, não é orgulho. O rei de Tiro apresenta orgulho, altivez, prepotência, arrogância. O que nós temos, são palavras de Jesus, atribui a ele o pecado da mentira. Se nós formos para os apócrifos, Sabedoria de Salomão, capítulo 2, versículo de número 24, diz que foi pela mentira e pela inveja que a serpente enganou o homem. Quando nós vamos analisar os escritos de Joséfo vai dizer que a serpente invejava a felicidade do casal. Então não tem orgulho sendo atribuído a Satanás. Muitos utilizam a recomendação do apóstolo Paulo. Convém que o obreiro não venha a ser neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na mesma condenação do diabo. Esse texto não está se referindo que a condenação do diabo foi por causa da soberba, necessariamente. Entende? Porque mais à frente ele vai falar que a afronta também é laço do diabo. E aí a gente vai dizer que a afronta também é um pecado do diabo. Então nós vamos entender quando é que Satanás caiu. A Bíblia não nos mostra, mas em nenhum momento ela diz que foi por causa do orgulho. Então o texto de Ezequiel 28 não serve para afirmar que foi uma queda de Satanás. Muito bem.